Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, Igreja Cristã Nova Vida de Olaria. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Nesse nosso culto de toda quinta-feira, que Deus nos concede a graça de nós estarmos reunidos nesta noite. Como você bem sabe, esse nosso culto à distância, ele começa numa sala virtual de oração às 19h30 e depois, nesse momento, nos colocamos para ouvir a exposição do texto sagrado. E nessa noite eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 1. Livro dos Salmos, nós vamos ler o primeiro desses salmos, o Salmo de número 1. E assim nos diz a palavra do Senhor. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que nos dá de podermos estar nesse culto dedicado ao Senhor. Pedimos que o Teu Santo Espírito nessa noite possa falar conosco através desse salmo. Ó Deus, nos preparando para essa jornada no livro dos Salmos. Deus eterno e todo-poderoso, que nós, nessa noite, possamos, ó Deus, nos alegrar, possamos perceber que só em Ti nós podemos encontrar plena satisfação, que é meditando na Tua lei, na Tua palavra, Senhor, que todo homem e toda mulher encontrará alegria plena, regozijo, satisfação nesta vida, Senhor. Deus eterno, ajuda-nos a fugirmos do mal. Ó Deus, não permita que nós sejamos envolvidos pela mente deste mundo depravado, caído em pecado. Ó Pai, e ao mesmo tempo, capacita-nos para anunciar o Teu Evangelho àqueles que vivem em trevas. E como diz a Tua palavra, nem mesmo percebem isso. Meu Deus e meu Pai, que nós sejamos luz no meio das trevas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Salmo 1, ele dá o tom de todo o livro dos Salmos. Este salmo mostra que a lei do Senhor é fonte de plena alegria e satisfação para quem nela medita e anda no seu caminho em contraste com o conselho, a conduta e o caminho do ímpio e do pecador. Em um tom de sábios conselhos, o Salmo 1 ele mostra que para encontrar plena alegria e satisfação é necessário rejeitar o conselho dos ímpios, renegar a conduta dos pecadores e repudiar a atitude dos zombadores. Também, para encontrar plena alegria e satisfação, é necessário refletir na lei do Senhor. E também, para encontrar plena alegria e satisfação, é necessário perceber o destino dos ímpios. E o salmista também mostra que para encontrar plena alegria e satisfação, é necessário prosseguir no caminho da justiça. Esses são os pontos que nós percorreremos ao longo desta pregação para nós concluirmos que a lei do Senhor é fonte de plena alegria e satisfação, ao contrário do conselho dos ímpios que leva à destruição. Neste salmo, nós somos apresentados aquilo que pode nos conduzir à plena alegria e satisfação. E para isso é necessário rejeitar o conselho dos ímpios,
renegar a conduta dos pecadores e repudiar a atitude dos zombadores, como nos mostra o versículo 1. Também é necessário refletir na lei do Senhor, como nos mostram os versículos 2 e 3. Para encontrar plena alegria e desfrutar da bênção do Senhor, é necessário também perceber o destino dos ímpios, como nos mostram os versículos 4 e 5. E, por fim, é necessário prosseguir no caminho da justiça. Isso nos mostra, neste salmo, que a lei do Senhor é fonte de plena alegria e satisfação, ao contrário do conselho dos ímpios que leva à destruição. Vamos então ao versículo de número 1. que mostra que rejeitar o conselho dos ímpios, renegar a conduta dos pecadores e repudiar a atitude dos zombadores é fundamental para nós encontrarmos alegria e plena satisfação. No versículo 1 nós lemos: como é feliz aquele que... Outras traduções para esse versículo 1 registram o seguinte: bem-aventurado é aquele que... No texto original, essa bem-aventurança ela está colocada na forma plural, indicando a dimensão da bênção que desfruta essa pessoa. Então a gente pode perceber que este salmo ele retrata quão abençoada é essa pessoa. Mostra a quantidade de bênçãos que alguém assim pode desfrutar. Essa pessoa é identificada no salmo como o justo, como uma pessoa justa. E é colocada em contraste com os ímpios e com os pecadores. Vejam que essa pluralidade de bênçãos do justo é comparada e contrastada com a maldição dos ímpios. A vida abençoada do justo é colocada em contraste com a destruição que aguarda os pecadores ao longo desse salmo. O justo, então, ele é aconselhado a ter uma postura negativa em relação ao pensamento, ao estilo de vida e à conduta dos ímpios e pecadores. E daí, o versículo 1, ele afirma o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. As qualificações aqui colocadas, como ímpios, pecadores e zombadores, elas descrevem não pessoas diferentes entre si, mas aspectos de um mesmo estilo de vida de certas pessoas. São pessoas que desconsideram a Deus, que ignoram a palavra de Deus, que vivem como bem entendem sem levar em consideração a vontade de Deus para as suas vidas. O salmista está aconselhando que o justo não dê ouvidos, que o justo não admita as atitudes e não se identifique com esses ímpios, pecadores e zombadores. Esse é o primeiro conselho sábio do salmista nesse salmo de número 1. Bom, eu não sei quanto a você, mas, assim, de cara, eu fiquei, em parte, confuso com esse conselho. Isso porque, para nós que somos cristãos, esse conselho do salmista, ele pode assim soar estranho, considerando que nós estamos conscientes de que a nós foi dada a missão de irmos ao encontro de pessoas pecadoras a fim de lhes anunciar o evangelho da salvação. E daí, para cumprir a nossa missão de fazer discípulos entre todos os tipos de pessoas, é necessário que a gente se relacione com gente ímpia e pecadora, a fim de lhes apresentar o evangelho da salvação. Não é possível evangelizar as pessoas sem nós irmos ao encontro de quem desconhece, de quem ignora, de quem repudia Cristo. Não é possível anunciar a salvação em Cristo sem se relacionar com ímpios e pecadores. Porém, a despeito disso, o que o escritor deste salmo está condenando é o justo seguir o conselho do ímpio. O ímpio é aquela pessoa que ignora Deus e vive como se não houvesse quem, um dia, fosse lhe pedir contas dos seus pensamentos, dos seus atos e das suas palavras. O ímpio ele enxerga o mundo de uma forma que é mortal para ele e para as demais pessoas. O seu estilo de vida ele é ofensivo a Deus. Ele é contrário a tudo que diz respeito ao Senhor.
A sua forma de enxergar a vida e as relações entre as pessoas é radicalmente, é naturalmente depravada. Por isso, o conselho do ímpio é destruidor, é mortífero e deve ser rejeitado pelo justo, como aconselha o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, neste salmo de número 1. O zombador ou escarnecedor, como registrado em outras traduções, é descrito na Bíblia como falso, como hipócrita e malfeitor. A zombaria dessas pessoas, ela se manifesta em pensamentos, palavras e ações que se voltam contra Deus e contra, assim, a dignidade das pessoas. E por trás dessa zombaria estão a mentira, a dissimulação, a ironia, o orgulho, a ostentação, a vaidade, a arrogância, o desdém e o menosprezo pelos outros, a desconsideração e o descaso pelo que é justo, correto, ético e moral. E daí o salmista condena aqui a situação em que, ao invés do pecador ficar admirado com a conduta do justo, ao invés do pecador desejar ser abençoado, como a pessoa que crê em Deus é abençoada, como essa pessoa que crê em Deus é bem-aventurada, o que o salmista condena é que, ao invés disso, seja o crente o imitador da conduta dos pecadores e aquele que se identifica com os zombadores. Então percebam que o problema no conselho do salmista não é a gente dialogar com os que não são crentes. O problema é o crente se sentar em uma roda de escarnecedores. É participar daquela conversa assim jocosa, zombeteira, piadista, imoral, algo no seu conteúdo de duplo sentido. O salmista ele adverte o justo sobre a corrupção moral e espiritual que caracteriza a vida de ímpios, pecadores e zombadores, coisas que devem ser rejeitadas, renegadas e repudiadas pelo crente. O que o salmista está aconselhando é que o crente não pense ser natural viver e pensar dessa forma. É necessário para o justo recuar, é necessário se afastar dessa associação e dessa identificação com ímpios, pecadores e zombadores. O alerta do salmista, então, eu percebo ser especialmente importante para quem não consegue discernir, para quem não percebe tão nitidamente essa corrupção mortífera que polui tudo e todas as coisas na vida ímpia, pecadora e zombadora. Ninguém pode ser encorajado ao temor e ao serviço a Deus até que tenha essa plena convicção, até que esteja persuadido, até que seja convencida de que os ímpios, pecadores e zombadores vivem de forma miserável e quem não deixa de se envolver com os mesmos pensamentos depravados por natureza dessas pessoas terá o mesmo destino delas, que é a destruição eterna. Bom, dito isso, eu quero destacar cada trecho desse versículo de número 1, que nos mostra e que nos aconselha uma atitude negativa em relação a ímpios, pecadores e zombadores. E eu faço isso como registrado em uma outra tradução da Bíblia para esse versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Que não anda segundo o conselho dos ímpios. E então a gente percebe que há um andar ímpio, digamos assim. Há um caminho ímpio que não deve ser trilhado pelos crentes. Adiante, o salmista vai retomar a imagem para descrever esse caminho que deve ser um caminho que deve ser seguido pelo justo e colocar isso em contraste com o caminho pelo qual andam os ímpios. Mas, por ora, eu quero chamar a atenção, especialmente você que é adolescente ou jovem, ainda que isso sirva para qualquer pessoa, homem, mulher, se quando você é advertida por alguém, como seus pais, seu cônjuge, irmãos e irmãs da fé, pelo seu pastor, ou então por um líder
de departamento lá da sua igreja, da nossa igreja, se você é advertida, assim como o salmista faz aqui, desse versículo 1, e mesmo assim, por causa dos seus relacionamentos, você insiste em responder da seguinte forma: ah, isso aí não tem nada a ver. Ou então você diz: olha só, eu sei no que eu estou me metendo e com quem eu estou me envolvendo, e você não tem que se importar com isso, tá bom? Ou talvez você contra-argumente dizendo assim: olha, você não confia em mim, não, né? Eu quero lhe dizer que se você se vale de respostas e argumentos assim, isso só prova o quanto você está enganado, o quanto você está enganado. Pode ser o caso de você ainda não ter adquirido de forma plena o comportamento ímpio, mas assim você já imita, já anda como, já tem os hábitos, já se assemelha em pensamentos, palavras e ações aos ímpios e pecadores. A única coisa que está te impedindo de admitir completamente essa corrupção ímpia, pecadora e zombadora é que você vai à igreja, é que você é levado para a igreja, é que você é levada para a igreja por alguém que te ama, que se importa com o seu destino eterno e não quer você trilhando esse caminho. Mas vejam que há quem destaque aqui nesse versículo uma evolução no envolvimento de alguém de forma cada vez maior com o pecado. Outras traduções para esse versículo registram o seguinte: uma delas registra: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Uma outra tradução registra: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E mais uma tradução diz assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os zombadores de tudo o que é sagrado. Então percebam as expressões usadas nessas traduções. Alguém que não, o conselho, não segue, não se detém, não se junta. Ou então, não anda, não se detém e nem se assenta. Ou então, não se deixam levar, não seguem o exemplo, não se juntam. Essa evolução seria percebida começando pela descrição de alguém que se deixa levar pelos maus conselhos de gente perversa. Alguém que dá ouvidos aqui e ali a certos conselhos de gente ímpia. Esses conselhos, eles então falam a mente da pessoa e se manifestam na forma de uma sugestão para uma mudança de pensamento e comportamento. E daí a pessoa ela se deixa influenciar por tal conselho, por tal sugestão. Depois, esse envolvimento se intensifica e é então descrito por alguém que não só aceita a sugestão, como agora observa atentamente o jeito dos pecadores e passa a imitar essas pessoas. Passa a seguir o exemplo de quem não tem o menor compromisso com Deus. Daí o que antes era apenas escutado, agora é observado atentamente. A pessoa agora ela se detém no caminho dos pecadores. A pessoa se dedica a pensar, falar e agir como os pecadores. O passo seguinte é dado quando a pessoa se junta aos zombadores. Ela é recebida na roda dos escarnecedores. Ela se assenta e comunga como igual com aqueles que zombam de tudo o que é sagrado. Daí, a gente, infelizmente, vê isso na prática. A gente vê adolescentes,
jovens, adultos, que antes podiam ser descritos de uma forma determinada quando iam à igreja, quando participavam da comunhão da igreja, quando se envolviam com o serviço a Deus e aos seus irmãos e ao próximo, até que passaram a dar ouvidos e seguir os conselhos de gente ímpia. Se deixaram levar por ideias e sugestões malignas e perversas. Depois essas pessoas deram um passo adiante, se afastando de Deus, da sua vontade, e então começaram a imitar a conduta e seguir o exemplo de quem não quer saber nada de Deus. O jeito, as palavras, as ações desse adolescente, dessa jovem, desse homem, dessa mulher, sofreram uma nítida transformação e a pessoa passou a tomar as características de gente pecadora. Isso é visto nas redes sociais dessa pessoa, é publicado é visto nas publicações dessa pessoa, é visto no linguajar dela, é visto no jeito dela, na conduta, em vários aspectos da vida dessa pessoa. E daí, o passo final ele se dá quando essa adolescente, quando esse jovem, quando esse homem, quando essa mulher se junta, assim, toma assento, é visto como igual às pessoas que zombam de tudo que é sagrado. E tudo que é sagrado envolve Deus, envolve a dignidade humana, envolve aspectos éticos e morais para a vida em sociedade, envolve a santidade dos relacionamentos familiares e conjugais. Todas essas coisas, elas são relativizadas, elas são fragilizadas, elas são questionadas, elas são esquecidas por essa pessoa que antes convivia na igreja. Elas são deturpadas, elas são distorcidas, elas são degeneradas. Tudo fica mais evidente, então, nas fotografias tiradas por essa pessoa e publicadas nas redes sociais, nos relacionamentos que essa pessoa passa a ter e tornar públicos, nas celebridades, nas frases, nas ideias, nas filosofias de vida, nos lugares que essa pessoa passa a curtir, compartilhar, divulgar e promover. Por isso, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bom, depois de advertir sobre essas coisas, o salmista prossegue, a fim de mostrar para a gente que a lei do Senhor é fonte de alegria e satisfação, ao contrário do conselho dos ímpios que leva à destruição. E para isso o salmista mostra que para encontrar plena alegria e satisfação é necessário refletir na lei do Senhor. Isso nós podemos ver nos versículos 2 e 3. Veja comigo aí o versículo de número 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. A palavra que foi traduzida aqui como lei, ela significa instrução ou ensinamento. Não se trata, então, apenas de um conjunto de regras, mandamentos e preceitos, mas da palavra viva de Deus. A lei do Senhor, ela é a instrução, é o ensinamento que manifesta a vontade de Deus para conduzir o justo pelo caminho que leva à vida e o bem. O salmista, ele destaca que o justo encontra plena satisfação na lei do Senhor. A lei do Senhor é fonte de alegria para o crente. O crente encontra prazer na lei do Senhor. E a sua meditação na lei do Senhor, ela é motivada por amor. E daí deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já se apaixonou alguma vez na vida? Por que eu estou perguntando isso? Assim, lendo o que o salmista escreve aqui, eu penso que a ideia trazida aqui pelo salmista poderia ser comparada com a pessoa que está tão apaixonada que ela já amanhece pensando e ao longo do dia ela se pega vez por outra pensando na pessoa que ama. À noite, se ela está distante dessa pessoa, né, ela fica ao telefone até tarde, conversando,
dialogando, falando com essa pessoa que ela tanto ama, até pegar no sono e no dia seguinte amanhecer já pensando nessa pessoa que tanto ama. Meu irmão, minha irmã, então que você se aproxime da palavra de Deus e tenha prazer nela. Que você encontre plena satisfação na lei do Senhor. Que você não se veja diante de uma obrigação incômoda ao ter de ler a Bíblia. Que você possa trazer à sua memória ao longo do dia trechos na Bíblia, se dedicar à memorização de versículos e se pegar meditando na palavra de Deus de vez em quando, ao longo do seu dia. E daí eu lhe pergunto, com qual disposição você tem se dedicado à nossa jornada de leitura bíblica no Novo Testamento, hein? Você tem feito isso de uma forma aborrecida ou alegre? De uma forma comprometida ou displicente? Ao afirmar que o justo tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, há quem use aqui uma metáfora, uma comparação, para ilustrar isso. Daí, seja nos momentos de bonança da vida, como um ensolarado dia, seja no tempo de aflição que mais se parece com uma noite fria e tenebrosa, o crente medita na lei do Senhor. E fazendo isso, ela encontra razão e motivação para orar, cantar ou salmodiar. As garantias e as promessas de Deus nas Escrituras são consolo e motivação para o crente em todo tempo, em toda e qualquer circunstância, seja noite, seja dia. Assim como foi para Paulo e Silas, que mesmo depois de terem sido açoitados e estando presos, com os pés acorrentados a um tronco, já era meia-noite e eles estavam orando e cantando hinos a Deus, sendo ouvidos pelos outros presos, como está registrado lá em Atos, capítulo 16. O pregador, pastor Charles Spurgeon, comentando sobre isso, escreveu: o homem que se deleita na palavra de Deus, sendo por ela ensinado, revela paciência na hora do sofrimento, fé no dia da prova e santa alegria na hora da prosperidade. O homem que se deleita na palavra de Deus, sendo por ela ensinado, revela paciência na hora do sofrimento, fé no dia da prova e santa alegria na hora da prosperidade. Assim como afirma o versículo 3, onde nós lemos: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Vejam que a prosperidade é ilustrada por uma árvore viçosa e frutífera plantada à margem de águas correntes. Fazendo uma comparação, as águas correntes representam a lei do Senhor, e elas são a fonte da vitalidade e da frutificação da árvore, que representa o crente. Árvore essa plantada à beira dessas águas correntes, ilustrando aí a proximidade do crente com a palavra do Senhor e a sua meditação dia e noite na lei do Senhor. Considerando que o escritor da carta aos Hebreus descreve no capítulo 11, que é chamado por muitos de a galeria dos heróis da fé, a gente deve entender essa prosperidade em tudo que o justo faz, como aqui mencionado no Salmo de número 1, a gente deve entender essa prosperidade tanto em relação aos que na história bíblica, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros, e que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Nós também devemos entender essa prosperidade aqui do Salmo de número 1 em relação aos que na história bíblica foram torturados e recrutados
para poderem alcançar uma ressurreição superior, enfrentaram zombaria e açoites, foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio, e andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, que vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Daí, mesmo sendo tão provados e perturbados a tal ponto que aos nossos olhos a gente não enxergue, ou melhor dizendo, a gente enxergue o oposto daquilo que está prometido aqui nessa prosperidade do Salmo 1, que aos olhos da fé nós tenhamos por certo que somos prósperos, mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Porque não é a prosperidade exterior que o cristão mais deseja e valoriza, é a prosperidade da alma que ele mais deseja. Não é a prosperidade exterior que o cristão mais deseja e valoriza, é a prosperidade da alma que ele mais deseja. E esse livro de Salmos, dos Salmos, nos mostra isso de uma forma muito clara, e eu faço menção novamente a Charles Spurgeon, que escreveu: assim como há uma maldição envolvida na prosperidade do homem ímpio, há uma bênção oculta nas cruzes, perdas e tristezas do homem justo. As provações do santo são como a limpeza do terreno e a poda divina, pela qual ele cresce e dá frutos abundantes. Assim como há uma maldição envolvida na prosperidade do ímpio, há uma bênção oculta nas cruzes, perdas e tristezas do homem justo. As provações do santo são como a limpeza do terreno e a poda divina, pela qual ele cresce e dá frutos abundantes. Perceber isso é muito importante no argumento do salmista aqui no Salmo 1. Mostra pra gente, onde ele mostra pra gente que para encontrar plena alegria e satisfação é necessário perceber o destino dos ímpios. Veja comigo aí os versículos 4 e 5. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Então, ainda que os ímpios prosperem em alguns aspectos neste mundo, certamente eles perecerão no julgamento. E esse julgamento indica ser aquele realizado diante de Deus. Então, a prosperidade verdadeira está em ser aprovado por Deus e na comunidade dos justos. Vejam que tudo pode indicar que o ímpio, apesar das suas transgressões, da sua malignidade, dos seus pecados, passa assim, ileso por essa vida, sem sofrer, nem sentir-se ameaçado por tudo aquilo que tanto perturba tantas pessoas nesse mundo. Porém, há um julgamento que transcende essa vida. O tribunal de Deus será estabelecido para julgar vivos e mortos. O profeta Daniel registrou a sua visão desse tempo futuro da seguinte forma: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Daniel, capítulo 12, versículo 2. E foi usando uma linguagem que lembra aquela vista nos Salmos que Jesus disse: está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. E os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, Deus um dia há de julgar vivos e mortos. E vejam que o salmista mostra que para encontrar plena alegria e satisfação, sem no final ser reprovado nem perecer no julgamento, é necessário prosseguir no caminho da justiça, como nos mostra o versículo de número 6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Se o Senhor aprova esse caminho dos justos, então isso significa que esse é o caminho do Senhor.
E esse caminho do Senhor, nas Escrituras, aponta para a vida ética, conforme a lei do Senhor, conforme o ensinamento, conforme a instrução do Senhor. Esse caminho do Senhor evoca tanto a ideia de alguém que anda nas pegadas do Senhor, quanto a ideia de quem percorre o caminho traçado por ele. A primeira ideia está ligada à imitação de Deus. O que significa ser santo como ele é santo dos nossos procedimentos e dos nossos relacionamentos do dia a dia. A segunda ideia, ela tem a ver com caminhar seguindo um mapa traçado por Deus que contém instruções, detalhes para esse trajeto a ser percorrido. Trata-se de um mapa de orientação mostrando o caminho que deve ser percorrido e também contendo alertas para os perigos que devem ser evitados e aquelas advertências para os cuidados que devem ser tomados ao longo da caminhada. Esse mapa, então, ele tem a ver com a lei do Senhor. O desvio do caminho traçado nesse mapa e a não observação das advertências feitas pelo seu autor, certamente levará ao desvio do caminho correto, à perda do rumo, à caminhada em círculos sem que se saia do lugar, à desorientação, ou, usando uma expressão melhor para esse contexto, levará à perdição. A busca por atalhos, por trajetos que parecem ser mais fáceis, mais diretos, mais simples, evitando a travessia de rios, curvas, subidas e descidas, levará a becos sem saída e a lugares perigosos. O caminho do Senhor, e portanto a lei do Senhor, é o manual de instruções para a jornada da nossa vida. E o contraste, ele é marcante aqui nesse salmo. O ímpio também tem o seu caminho. Mas é um caminho de morte, é um caminho que termina em destruição. O ímpio anda na destruição, anda na escuridão e nem se dá conta disso, ele tropeça e não consegue discernir aquilo que o levou à queda. Isso é o que nos diz Provérbios 4, versículos 18 e 19. Ouça, a vereda do justo é como luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem em que tropeçam. Os ímpios, eles podem até querer zombar do caminho dos justos, como quem está à sombra enquanto assiste o justo caminhando debaixo do sol, ou como quem está caminhando por um vale enquanto observa o justo escalando um monte íngreme. Mas o que mais importa nesta jornada da vida é o fim a que cada um desses caminhos levará. O que conta mesmo é o ponto de chegada. E isso porque, como afirma Provérbios 14, versículo 12, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Por isso, meu irmão, minha irmã, ao chegar ao final dessa pregação, que você esteja certo, que você esteja certa de que a lei do Senhor é fonte de plena alegria e satisfação, ao contrário do conselho dos ímpios, que leva à destruição. E eu digo isso especialmente a você que hoje está seguindo o conselho dos ímpios, que está imitando a conduta dos pecadores, ou quem sabe já esteja tão envolvido que já toma assento na roda dos zombadores. E eu faço a você o mesmo apelo registrado pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Eu digo mesmo que o apóstolo também registrou na sua segunda carta aos Coríntios, nos capítulos 13 e também no capítulo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Por amor a Cristo lhes suplicamos. Reconciliem-se com Deus. E a você, meu irmão, minha irmã, eu digo que você encontre nessa pregação motivo para buscar crescer ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor. Que a sua alegria, contentamento e satisfação sejam crescentes à medida em que você medita na lei do Senhor. Que a palavra de Deus renove a sua vida, refresque a sua alma, fortaleça a sua fé,
Que você seja frutífero, meu irmão. Que você dê frutos abundantes, minha irmã. Que o fruto do Espírito seja cada vez mais visível na sua vida à medida que você medita na lei de Cristo. Que os textos sagrados, as santas promessas, as garantias dadas nas Escrituras lhes sejam úteis tanto na bonança quanto na tribulação, seja no tempo de paz como a alvorada de um belo dia, seja na noite de grande aflição. Mesmo se você estiver atravessando ou quando vier a atravessar a noite escura da alma, que a palavra do Senhor possa ser a sua âncora segura, a esperança da sua vida, o consolo bem presente na hora da angústia. E você, meu amigo ou minha amiga, que está em trevas, percorrendo o caminho que levará você certamente à destruição. Você que pensa que pode continuar vivendo sem Cristo e sem Deus no mundo. Você que não tem um advogado que possa interceder em seu favor no tribunal divino. Pense comigo, se você estivesse agora diante de Deus e ele lhe perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? Para que você vivesse eternamente, ao invés de condenar você a padecer no inferno por toda a eternidade, o que você diria? Pense por um instante. Agora, se a sua resposta for qualquer uma que leve em consideração as suas boas intenções, as suas ações em favor de outras pessoas, o fato de você não ser assim tão mau nem corrupto quanto tanta gente por aí, ou você ser uma pessoa decente, ainda que tenha lá algumas falhas. Bom, se a sua resposta depender de você ou de qualquer outra pessoa que não seja Jesus Cristo, aquele que viveu vida perfeita e morreu no lugar de pecadores para pagar a dívida que eles tinham com a justiça de Deus e atribuir a esses pecadores os benefícios da vida perfeita dele, qualquer coisa diferente disso mostra o quanto você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo. Mostra o quanto você precisa de um intercessor em seu favor diante de Deus. Mostra o quanto você está em trevas e ainda não percebeu isso. Mostra o quanto você precisa conhecer a Jesus como seu Salvador e se render a Ele como o Senhor da sua vida. Por isso, meu amigo, minha amiga, arrependa-se e creia hoje, neste dia. Não perca tempo. Sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Louvamos o teu nome, Senhor, e pedimos que aqueles que já estão tão envolvidos com o conselho dos ímpios, têm se detido no caminho dos pecadores, têm sentado à roda dos zombadores, dos escarnecedores. Traz de volta, Senhor, esses meus irmãos e irmãs, que eles possam se reconciliar contigo. Que a tua palavra seja viva e eficaz, trazendo esperança, Senhor, a todo tempo, em todo momento. A nós que cremos em Ti, que ela seja o nosso deleite, a nossa satisfação, plena satisfação, alegria plena, Senhor. Que possamos meditar nela dia e noite. E, ó Pai, e aqueles que estão andando em trevas, num caminho que levará à destruição, possam dar meia volta, possam se arrepender e crer. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.